Oi, gente! Tudo bom? O livro que eu estou falando é Um Estranho Sonhador, da Liane Taylor, e é o livro de fevereiro do Clube do Livro lá de Bragança Paulista, que infelizmente não é o Clube de fevereiro, não, é o de março. Esqueci que nós já estamos em abril, praticamente. Então vamos lá, é o livro de março do Clube do Livro lá de Bragança Paulista, que infelizmente não teve reunião esse mês por causa da quarentena, mas fiquem em casa, se vocês podem ficar em casa, enquanto o governo das suas cidades, dos seus estados, falarem pra vocês ficarem em casa, fiquem em casa, certo? Vamos respeitar. E o livro foi Um Estranho Sonhador, e pela minha cara, não foi maravilhoso. Bom, a gente vai acompanhar aqui o Laszlo, que é um garoto que foi abandonado, e ele é resgatado e vai viver num mosteiro. E esses padres, por assim dizer, que é a única coisa que eu entendo sobre mosteiro, é padre, acabam criando ele e ele acaba desenvolvendo uma curiosidade anormal sobre uma cidade chamada Lamento, que é uma cidade perdida, que as pessoas acreditam que nunca existiu, na verdade, que é uma lenda muito grande, mas ele acredita piamente que essa cidade existiu e que as ruínas dela ainda estão por aí. Até que ele acaba, então, escrevendo livros sobre Lamento, ele estuda a língua de Lamento, até que um dia chega uma caravana na cidade deles para recrutar pessoas para ir até Lamento, sim, para descobrir e ajudar os moradores ali de Lamento a manterem a cidade viva. Ele então se oferece, num surto de coragem que ele não sabe de onde ele tirou, ele se oferece para ir até lá. E ele achando que não ia ser aceito, porque afinal de contas ele é só um bibliotecário, ele é um órfão, ele não é ninguém. Ele acaba sendo aceito e ele vai para Lamento e ele realiza o sonho dele de conhecer aquele lugar e chega à conclusão que aquele lugar é real. E até aí é muito bom. Em contrapartida, a gente vai ter alguns semideuses, que são pessoas que têm certos poderes. Algumas delas só estão vivas por um acaso, porque teve uma chacina e todos esses semideuses e deuses foram assassinados. E essas pessoas, esses seis ficaram vivos e cada um deles tem um poder. Mas a que é mais explorada é a Sarai. Tem um poder que diz tudo o que vai ser o próximo livro, mas ela tem um poder de entrar nos sonhos das pessoas. E aí ela vai fazendo isso até que ela acaba conhecendo o Laszlo, né, através desse seu poder, e acaba vendo tudo o que está acontecendo através dos olhos dele e descobre que ele é um sonhador e que ele também pode fazer isso. Gente, então, eu não sei se eu li esse livro na época correta, vou ser bem sincera. Eu tenho o segundo livro, eu vou esperar passar um tempo e vou reler esse livro. Então eu não vou dar minha opinião real aqui sobre o que eu achei ou não. Vai ser meio que um apanhado do que eu estou sentindo agora que eu terminei de ler esse livro. Eu dei 3 estrelas para esse livro. Eu vi muita gente amando, muita gente favoritando, mas eu senti que não era o momento de eu ler esse livro. Mas eu terminei de ler mesmo assim. Eu não odiei, eu não amei. Mas uma das coisas que me incomodou bastante foi a prolixidade da Liane Taylor. Eu acabei lendo em português porque era mais fácil e em inglês estava fluindo muito melhor, então eu vou fazer essa releitura e eu volto com uma resenha direito, tá? Mas eu queria deixar registrado aqui que eu não gostei muito desse livro. É um livro bom, é um livro 3 estrelas, é um livro que eu recomendo, mas eu não recomendo veementemente. Então vai ficar arquivado, vai ficar guardado esse vídeo aqui no YouTube, para que depois que eu terminar de reler, fazer a releitura e ler o segundo, eu volto e trago uma resenha completa. E aí vamos ver se as minhas considerações vão ser as mesmas, ou se a releitura em inglês mudou a minha perspectiva. Porque às vezes, comigo acontece até que bastante. Um exemplo eu vou dar para vocês. Eu tenho alguns livros do King em inglês, né? Eu comecei a me aventurar a ler King em inglês tem um ano mais ou menos, e é muito engraçado porque em português eu não sinto medo nenhum quando eu tô lendo, mas zero medo. É como se eu estivesse lendo um filme Água com Açúcar. E aí eu resolvi ler um livro de conto dele. Eu lembro até hoje que foi o primeiro livro que eu li, realmente eu li todo em inglês dele, sem subterfúgios,
sem audiobook, sem nada, que foi o Bazar de Sonhos Ruins. E, gente, eu tive que parar de ler para respirar fundo. E eu já tinha lido o conto em português, eu já conhecia essa história. E eu tive que parar para respirar fundo. Então pode ser que sim, a minha opinião sobre a escrita da Liane e sobre todo o desenrolar dessa história mude quando eu fizer a releitura no original. E aí vocês vão ficar sabendo, certo? Então é isso. Até o próximo e tchau!